anunciado que, delicadamente, ele poderia se retirar do cargo dele, vai trabalhar em outras partes, a gente vai explicar aqui, e ele vai ter um outro engenheiro de corrida. Gostaria de saber... O cara do rádio, né? É o cara do rádio que aparece ali. Obrigado, Carlão. Explicando, né? Não vai ter mais aquela voz que a gente estava acostumado desde a época do Carlos Sainz. Sim. Né? Muita gente elogiou mesmo... De antes. Né? Da época De do antes do Vettel. Quem levou ele foi o Vettel. Né? E muito elogiado à época. E também no decorrer dessa trajetória dele na Ferrari. Foi o bode expiatório, Carlão? Vou começar contigo. Você acha que ele acaba pagando muito pela raivosidade, dos maus resultados, a raivosidade dos fãs, no caso, pelo desempenho abaixo do esperado? Eu acho que, para mim, era o esperado, mas muita gente achando que era abaixo do esperado. Vai virar o grande bode expiatório dessa situação? Seja bem-vindo. Valeu, Eric. Salve Isa, salve pra galera. Bom, acho que acaba sendo, de certa forma, um bode expiatório. Eu questiono se na gringa... Mesmo na Itália, ele foi tão criticado assim. O que a gente tem na internet no Brasil é um pouco diferente do que se vê na comunidade internacional de Fórmula 1. Mas é fato que houve ali uma série de arranca-rabos, em maior ou menor grau, entre o Hamilton e o Adame ao longo da temporada. Não houve ali uma convergência plena na comunicação entre os dois. É importante dizer que era natural que isso acontecesse, porque o Hamilton estava com o mesmo engenheiro desde 2013. Que é o Bonington, né? O popular Bono aí para pessoas da Mercedes. E do próprio Hamilton. Muita gente falava, inclusive, que o Hamilton poderia levar o Bonington para a Ferrari, não aconteceu. Mas eu acho que... Inclusive voltou essa especulação que não vai acontecer. Depois a gente traz até o nome mais cotado do substituto do Ricardo Adame, mas, assim, você falou... Você esperava esse desempenho difícil, esse começo de jornada difícil e um desempenho ruim, por consequência, do Hamilton na Ferrari. Eu esperava também, mas eu acho que é preciso analisar de maneira compartimentada. Era um desempenho que seria difícil pela adaptação num primeiro ano de Ferrari, mas realmente a gente viu momentos de comunicação ruim. Dito isso, por que manter? Se você pode realocar o Ricardo Adame internamente, como foi feito. É um cara assim que já tem vários anos de engenheiro de corrida, não é à toa, aliás, que a gente trouxe o retrospecto dele com o Vettel e com o Carlos Sainz. Tudo bem. Ele foi elogiado em momentos dessa história, mas o próprio Carlos Sainz já deu uns pitos nele. E não foi pouco, né? De comunicar a punição que sequer existe. Eu lembro de uma dessas, assim, acho que era drive-through, 5-second penalty, um lance assim, não me lembro. O Sainz chegou a corrigi-lo também. Isso que eu tava contando aqui. De uma punição que não existia. Sim. Assim, como é que o cara comunica pro piloto uma punição que não estava prevista em regulamento? Tudo bem, o cara tá sujeito ao erro, né? Sim, por causa do momento. Acho que o Adame não teria ficado tanto tempo lá se não fosse um cara competente. Mas por que não mudar? Dito isso, é ele a causa do mau desempenho do Hamilton? Não é. Não à toa, o Hamilton não colocou toda a culpa nele, nem deveria tê-lo feito. Seria deselegante, para dizer o mínimo, parte do Hamilton fazer isso. Acho que é uma mudança que tende a gerar algum tipo de melhoria na comunicação, que por consequência pode respingar no resultado. E assim, o Adame não foi demitido, tratado que nem vilão, nem nada. Então, para mim, tá tudo certo. Como informação, né, vale lembrar que agora o Ricardo Adame ele faz parte da Academia de Jovens Pilotos da Ferrari, uma das mais, se não for a mais visada entre os jovens pilotos, e também vai trabalhar na questão dos carros anteriores que fazem parte aí do hall de testes da Ferrari. Muito usados para os jovens. Exatamente. Sim. Então ele está ligado diretamente aos jovens pilotos. Não serviu para o heptacampeão mundial, mas agora a aposta. E é aquela coisa, né? Muita gente colocava o Ricardo Adame como um cara um grande responsável, né, Isa, pela má fase ou pelo mau desempenho do Hamilton, mas não foi demitido. Logo, tem ainda, segundo a própria equipe, né, tem lenha para queimar ainda. Não, com certeza. Oi para todo mundo. Seja bem-vindo. Oi, Eric. Desculpa. Oi, Carlos. Imagina, sem problema nenhum. O fato dele ter sido apenas tirado do cargo que ele ocupava, né, e ter sido remanejado dentro da própria equipe, mostra que a Ferrari tem o respeito por tudo que ele já fez, tem o respeito pelo profissional do que ele é, e acredita que, de fato, é apenas uma tentativa de fazer com que o Hamilton se sinta mais confortável dentro da equipe. Ela não vê ele como uma causa do momento ruim do próprio Hamilton. É uma tentativa, uma forma de ver aonde ela pode mexer para que o Hamilton se sinta cada vez mais confortável
confortável e, como o próprio Carlos disse, consequentemente, isso reflita dentro da pista. Então, acho que assim, ela deixa muito claro que ela preza pelo trabalho que o Adame faz, ela entende a importância dele, mas também entende que junto com o Hamilton os dois não conseguiram trabalhar de forma harmônica. Então, ok, vamos agradar os dois lados, a gente não demite o Adame porque a gente precisa dele. Eu e a gente... cogito até que ele tenha ganhado um aumento salarial. Provavelmente, muito provável sim. Porque é uma promoção na hierarquia da equipe. Pode Então. não parecer, mas assim, uma coisa é você, engenheiro de corrida tem 20 na Fórmula 1. Quem Exato. Chefes de mais? programas júniores tem na Fórmula 1. Exato. Quem aparece mais no domingo é o cara. É ele por causa dessa questão do rádio. Você prefere durante a aparecer transmissão. ou ter um salário Eu maior? prefiro muito mais. Eu prefiro ser um milionário anônimo do que um mais ou menos famoso. Desculpa, isso eu acabei Não, te cortando, mas mas eu é- acho pertinente esse. Eu não tinha Sim. pensado por esse lado também, porque no cargo por si só, no nome, né, ele que recebeu, então, aí uma promoção. Então, assim, acho que é uma forma mesmo de tentar agradar os dois lados, até porque eles precisam fazer alguma coisa, né, pro Hamilton conseguir ter desempenhos melhores, e, de certa forma, acho que se eles mexem no Adame, aí eu já discordo um pouco de você, eu acho que é porque a repercussão da forma como os dois tiveram vários entraves ali, publicamente, pegou até um pouco mal para a imagem da Ferrari, e acho que isso foi visto mundialmente, então é uma forma mesmo de tentar remediar a situação. Eu acho que a forma com a qual eles tiveram arranca-rabos pesou, só que eu não sei se a maneira com a qual a galera da internet brasileira desce a lenha no Adame Será que tem se tão diferente replica assim? internacionalmente. Eu não sei. Assim, mal Eu também não sei frequenta falar. a internet brasileira, imagina Porque às gringo. vezes pode ser que assim, tem muita gente. E aí, Preciso ser humilde aqui. Eu sei, assim, eu não tô criticando o público heavy user de redes sociais nem nada. Mas tem muita gente que meio que apenas replica aquilo que eles leem de influencers gringos, assim, fora do Brasil. Apenas porque eu acho, ou porque realmente concorda, né? Ou porque realmente está querendo ter alguma coisa, reverberar alguma coisa. Agora, tem um outro fator também, gente, que talvez esteja passando despercebido, né? Se por um acaso a Ferrari está trabalhando nesse carro desse ano, desde o início do ano passado, eu acho que não só a questão da máquina devia estar sendo planejada. Vocês não acham que esse remanejamento do Adame e, obviamente, uma substituição que é necessária nesse momento para o engenheiro do Hamilton não foi muito em cima de um início de temporada, não? Talvez, mas preciso ponderar que talvez também essa decisão já tenha sido tomada há meses, né? Só O fato foi dela vir à tona agora, É. diz que ela foi tomada agora. Porque até... E eu lembro que eu acho que a gente precisa já entrar no substituto, porque o Sim. nome que tá aí sendo cotado, ele já apareceu meses atrás. Meses atrás. Então eu acho que tudo isso converge para uma provável tomada de decisão já Sim. em dezembro, seja lá em qual momento de dezembro. Ali com o alinhamento interno junto ao Hamilton, ao próprio Adame, com essas ressalvas todas que a gente fez. E agora ela tá vindo à tona semanas antes do primeiro teste pré-temporada. Por que, afinal, vir à tona antes também? Que diferença faz pra Ferrari, pro Hamilton, pro Adame e mesmo pro substituto? Aliás, pro substituto acho que seria até ruim. Quanto antes, mais no susto isso acontecer, melhor pra ele. Porque tem menos tempo de exposição pro cara que vai assumir esse posto. Eu digo isso porque, inclusive na matéria que a gente colocou, né, justamente da saída do Adame, o nosso correspondente, acho que foi o Roberto Kinker, acho que foi ele, tenho quase certeza que foi ele, eu vejo que deu uma confirmada aqui. E ele fala assim, pela falta de tempo, pelo pouco tempo até o início da temporada, a Ferrari deve apostar numa solução interna, ou seja, ela não vai a campo, não vai tentar tirar alguém de outra equipe. Como eu falei, você falava até novamente. Até porque não faz sentido ela ir procurar alguém. Agora. Não sei que. Assim, Entendeu? Por isso que eu acho que talvez é uma consequência de uma troca que foi realmente decidida agora, ou sei lá, final de dezembro, enfim. Então eu acho que é por isso que talvez seja essa questão. Agora vamos apostar numa solução caseira. Não, acho que aí pode ser uma questão meramente jornalística, de que foi-se apurado que o Adame sairia sem se conseguir confirmar quem seria o substituto. Ao passo que ali internamente talvez esses Já encaminhamentos todos já tenham sido tomados. sim, eu também acho. Até porque o possível substituto, ele vem da Mercedes, né?
Ele vem da Mercedes, vai para a Ferrari, e aí a partir de julho, ele já tem um contato até maior ainda com o Hamilton. Então, é uma trajetória que, inclusive, dentro da própria Ferrari aconteceu com o Leclerc, com o engenheiro dele de corrida. Então, não acho que isso tudo foi feito de última hora. Acho que foi, ok, se as coisas ali não derem certo, a gente já tem esse possível nome aqui, que já tá fazendo os mesmos passos, os passos que a gente precisa, né? Exato, que a gente precisa que seja feito para que, caso aconteça, caso a gente decida no fim do ano, a gente já coloque ele como uma nova função. Porque ele, né, foi engenheiro de desempenho na Mercedes de 19 a 25, e aí chegou na Ferrari em fevereiro do ano passado, e aí foi nomeado engenheiro de desempenho do Hamilton a partir de julho. E o mesmo aconteceu com o Brian Bose, que atuou primeiro como engenheiro de desempenho do Leclerc e depois foi promovido a engenheiro de corrida em maio de 2024. Perfeito. E quem tá quem tá apostando no Luca Di Ella, dando nome aos bois aqui também. A Gazeta dello Sport. A Gazeta dello Sport, um dos principais, se não for o principal jornal da Itália. Então, vamos ver agora. E aí? Uma vez que a coisa continue, a maré continue pro Hamilton, como é que vai ficar essa questão de atribuir o mau desempenho? Basicamente, o piloto não vai ter desculpa, ou não? Vamos lá. Eu fiz questão de colocar os pingos dos is no começo do programa. A minha função aqui é deixar vocês Ninguém de nós atribuiu o mau desempenho do Hamilton ao engenheiro. Se algum fã que não vê o próprio Hamilton falando que estava com dificuldades atribui ao Adame, aí, me desculpa, é um pouco de análise passional, para ser bem elegante aqui. Mas assim, o Hamilton teve dificuldades porque ele não conseguiu se adaptar ao carro. E a era de efeito solo da Fórmula 1 não é por causa do Adame, sinceramente. O Adame e a comunicação problemática culminaram em um desempenho ainda pior em alguns momentos, ou uma tomada de decisão ainda pior, eu acho que mais do que o próprio desempenho. Então não foi culpa do Adame. Vai ficar claro que não tem nada a ver com o engenheiro. Isso se o engenheiro for melhor que o Adame, porque ele pode ser pior também, né? Quem sabe? Assim, o fato dele ter trabalhado na Mercedes nos leva a crer que ele vai ter uma cultura de trabalho ali um pouco mais alinhada com o Hamilton, mas só na hora do vamos ver que a gente vai descobrir.